Olá, queridos, como estão? Vamos continuar a nossa série de estudos Revita, visando construirmos um lar baseado na palavra de Deus. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre a gestão bíblica das finanças no lar. Epa, esse é um assunto difícil. Na família, o dinheiro é um dos maiores problemas, um dos maiores campos de batalha. Muitas vezes, as discussões sobre dinheiro, elas revelam problemas mais profundos. Elas demonstram coisas que, na verdade, já estavam ali, mas o dinheiro simplesmente ajudou a trazer, a emergir. Elas revelam falta de domínio próprio, revelam a ganância que está no coração, o egoísmo, e muitas vezes nós achamos que o problema é o dinheiro, mas o dinheiro simplesmente demonstra o que já está no nosso coração. Vamos ver então o que a Bíblia pode nos ajudar, o que a palavra de Deus pode nos ajudar quanto a isso. Em primeiro lugar, quais são algumas atitudes erradas em relação ao dinheiro? O dinheiro pode não somente suprir as necessidades da vida, que é a sua razão principal, mas o dinheiro, ele muitas vezes, erradamente, ele simboliza para nós sucesso, poder. Quem tem o dinheiro manda, é o que nós muitas vezes achamos, posição social, segurança. Se eu tenho dinheiro, eu acho que está tudo resolvido. E isso é errado, porque na verdade o dinheiro é um pedaço de papel que nós usamos para facilitar as trocas de bens, mais nada que isso. Bens, meus queridos, eles nos facilitam e nos ajudam até certo ponto. Depois de um certo ponto, não faz diferença nenhuma. Você já viu alguma vez caminhão de mudança cheio de bens seguindo um velório, um funeral? Ninguém leva nada. Então nós temos que entender e colocar numa perspectiva correta o que é e o que não é, o que significa e o que não significa o dinheiro e os bens. Então, a primeira atitude errada é a atitude de comandante, de chefe. Algumas pessoas usam o dinheiro como uma maneira, uma arma de mandar. Então, eu tenho dinheiro, o dinheiro eu ganho, então eu mando. Deixa eu só lembrar que a proposta bíblica de casamento é que você não é mais dois, é um. Inclusive nessa área. Então, a ideia é que você não tem mais o seu dinheiro. Ela não tem mais o seu dinheiro. E é exatamente isso que é o segundo atitude errada, que é a atitude de dinheiros separados. Um ou os dois insistem em ter a ideia de que esse é o meu dinheiro, esse é o seu dinheiro. Não, 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 esse é o nosso dinheiro. Os dois podem ganhar, tá? Trazem para uma só bolsa, a bolsa da família Xixi. Então agora vocês vão resolver como é que vocês vão usar o dinheiro da família, não mais seu ou dele. Eu sei que isso é muito difícil, mas é o que a palavra de Deus diz. Ora, os dois já não são dois, mas um. Uma vida, um rumo, uma só bolsa. É claro que eu posso dividir. Olha, você vai ficar, você faz o rancho, você cuida das contas, de comprar isso. Não há problema em dividir, mas a ideia é vamos dividir a partir de uma só bolsa. Atitude errada de ser comandante, de ser o chefe, atitude errada de ter o meu e o seu dinheiro, e a atitude errada de querer comprar amor. Muitas vezes, quando os pais não estão muito presentes em casa, eles tentam compensar com presentes, com
dádivas, com coisas, achando que a coisa vai compensar a sua ausência. Temporariamente compensa, mas não há nada que possa compensar a sua presença com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Isso não dá para comprar. Amor não se compra, relacionamento não se compra, e se você se deixar comprar, o nome disso é outro e é feio. E muitas vezes o marido é um comprador e busca uma moça, uma esposa que pode ser comprada. Não deixa isso não. Relacionamento profundo, que é desenvolvido, é melhor. Então, só para começar, 3 atitudes erradas de chefe, de dinheiro separados e de comprar amor. Vamos agora olhar para a Bíblia e ver alguns princípios básicos sobre dinheiro. E eu quero que você me acompanhe. Salmo 24, versículos 1 e 2. Salmo 24, versículo 1 e 2. Do Senhor é a terra, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. O primeiro princípio bíblico para finanças é você perceber que Deus é o dono de todos os bens e você e eu, nós somos apenas gestores. Não, você não possui essa casa que você lutou tanto para conseguir comprar. Daqui a 100 anos vai ser de quem? Na verdade, todos os bens pertencem a uma pessoa só, o Senhor. E o Senhor passou esta casa, passou este equipamento que você tem, essa roupa, qualquer coisa para você ser um gestor, um administrador. Mas o proprietário é o Senhor. E cabe ao crente no Senhor Jesus ser um gestor que segue os princípios do dono, do proprietário. Então, como é que Deus quer que você use a casa, o talhão que Deus te deu? Como é que Deus quer que você use o celular que Ele te deu para ser o gestor? Como é que Deus quer que use qualquer equipamento, qualquer coisa, qualquer bem, qualquer dinheiro? O dinheiro de Deus não são os 10% do dízimo, o dinheiro de Deus são os 100% que entra no seu bolso. Como é que o proprietário que te deu saúde para trabalhar, que te deu inteligência para fazer um serviço, que te deu disposição, que te deu vida dia após dia, como é que ele quer que você use o dinheiro que está na sua bolsa? Então essa noção é fundamental. Nós não somos proprietários, nós somos apenas gestores do dinheiro que Deus nos dá. Em segundo lugar, um princípio muito importante, baseado em Mateus, capítulo 6, versículo 33, versículo conhecido. Mateus 6, 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, se você fizer isso, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, em primeiro lugar no uso dos seus bens, lembre-se de investir nas coisas eternas no reino de Deus. Invista, gaste o seu dinheiro também, ou quase que em primeiro lugar, naquilo que vai durar para sempre. É impressionante, nós não pensamos assim. Aliás, a gente pensa exatamente ao contrário. Se é de Deus, tem que ser de graça. A salvação é de graça para nós, para Jesus custou muito. A santificação implica em esforço e graça de Deus, sim. Mas muitas vezes nós achamos que
tudo que é espiritual tem que ser de graça. E nós compramos e gastamos muito dinheiro em coisas, em roupas, em comida, em cabelo, em fato novo, tudo a gente gasta, mas quando fala de alguma coisa da palavra de Deus, do Senhor, que quer dizer eterno, a gente nem pensa nisso. Com os nossos filhos, nós damos a ele presentes, nós damos a ele festas, mas espiritualmente não estamos a investir na vida espiritual deles. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Muito importante isso. Só para reforçar a ideia de investir naquilo que é eterno, olha o capítulo 6, versículos 19 a 21. Olha o que diz. Não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça, acumulem tesouros no céu. A gente está fazendo exatamente o contrário, acumulando na terra. Acumulem nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Querido, aonde você pôr o seu dinheiro, é lá que está de fato o seu coração. Então o seu dinheiro vai demonstrar e vai rumar o seu coração. Então, primeiro, Deus é o dono. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Põe o seu dinheiro naquilo que é eterno. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, os seus bens não devem ter grande valor. Tiago, conforme escreveu o irmão de Jesus, Tiago capítulo 1, versículos 9 a 11. Olha o que a palavra de Deus diz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Os bens, as coisas passam, meu querido. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Quantas vezes nós falamos mal dos ricos, mas desejamos ser um deles? Quantas vezes nós invejamos quem tem muito? Querido, o ter muito não vale a pena, passa, murcha, as coisas mudam. Ora, alguém está aqui, de repente cai. Alguns anos atrás, todos nós sabemos do maravilhoso casamento da filha do nosso ex-presidente. Que coisa maravilhosa. Um casamento luxuoso e assim que eu acho que quase todas as moças gostariam de ter, invejaram. Mas não durou muito para ter um fim dramático, horrível entre o casal. Queridos, relacionamentos são mais importantes do que festas, do que gastos, do que bens, do que coisas. Entenda isso. E isso para a sua família é muito importante. Então, cuidado. Use o dinheiro, mas não deixe o dinheiro usar você. Não fique a comparar com outros, porque às vezes a aparência de felicidade é só aparência. Lá no íntimo da casa, quando estão os dois, quando estão só a família reunida, às vezes a infelicidade é enorme. Então, cuidado. Olhe para esses princípios e não dê grande valor aos bens. Outro princípio bíblico que eu quero chamar a sua atenção, baseado em Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículo 9. Versículo 19, perdão. Olha que interessante que diz aqui a palavra do Senhor. O meu Deus
suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Princípio: aprender a distinguir entre necessidade e desejo. Muitas vezes nós desejamos algo, mas não é uma necessidade. Deus promete suprir as nossas necessidades. É verdade que nós temos uma habilidade enorme de nos convencer de que um desejo se torne necessidade. Aí a gente se engana. Não permita isso. Viva, peça a Deus que Ele supra a sua necessidade. E o nosso Pai é tão bondoso que muitas vezes Ele nos dá o que necessitamos e até mais. Mas passe a distinguir, sonde o seu coração. Você precisa, de fato, aquela nova roupa para aquele novo casamento? Eu lembro que quando as minhas filhas se casaram, eu passei por isso. As minhas 3 filhas casaram-se no mesmo ano. Nós viemos para o Brasil e aí nós então tivemos os casamentos no mesmo ano. 2 casamentos em abril, no início e no final de abril, e um em outubro. E eu então comecei a pensar, bom, qual é o fato que eu vou usar? Eu podia comprar, mas um fato novo para cada casamento? Não, talvez um fato novo só para os 3. Aí eu comecei a pensar, orar melhor. Mas eu tenho um fato bom, bonito, que está aí. Aliás, nem comprei, ganhei usado e está muito bom. No final das contas, foi o mesmo fato, o mesmo sapato, mesma camisa, 3 gravatas diferentes apenas para os 3 casamentos. E tô bonitão, não? Ficou ótimo. Será que nós precisamos ou será que é um desejo? Esse foi uma vez que eu segurei o meu desejo. Para minha vergonha, algumas outras vezes eu não segurei. Então nós precisamos aprender a controlar, porque muitas vezes nós caímos em problemas não porque precisamos de alguma coisa, mas apenas desejamos. Desejamos porque o outro tem, desejamos porque as pessoas agora todo mundo tem e eu não posso ficar para trás, e eu vi na televisão, eu numa revista, ou as minhas colegas têm. Cuidado, cuidado. Então, princípio, aprenda a distinguir entre necessidade e desejos. Aqui mesmo no capítulo 4, tem um outro princípio muito interessante. Capítulo 4, versículos 11 e 12 de Filipenses. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Outro princípio na área de finanças é aprender a viver feliz com mais ou com menos. O apóstolo Paulo aprendeu que a fonte da sua felicidade não era quantidade de bens, o que ele tinha, o que ele comprava, mas era acima disso. Ele aprendeu a viver feliz com coisas, em situações maravilhosas, dormindo num hotel maravilhoso, ali em Bilene, na praia, e restaurantes, ou não, indo para dormir debaixo de uma árvore, numa esteira, sem nada. A felicidade independia dos bens. Esse é um princípio maravilhoso. Não temos que ser escravos do ter. Nós temos que aprender a nossa felicidade tem que vir do que nós somos e não do que nós temos.
Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E é interessante que ele aprendeu a viver contente com pouco, com muito e com pouco de novo. Porque às vezes eu estou contente onde eu estou, mas à medida que eu tenho mais, eu vou ficando mais feliz e acostumado, e se de repente tem que ter menos de novo, eu não sei o que fazer. Aprenda, desenvolva a sua felicidade independentemente de quanto você tem. Esse é um princípio maravilhoso. E só quero relembrar que é nesse contexto do versículo 11 e 12 que vem o 13 famoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo está exatamente dizendo isso, que no Senhor Jesus eu posso me contentar em toda e qualquer situação. É nesse contexto que esse versículo existe. Então, princípios bíblicos voltados à gestão financeira. Deus é o dono. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Invista naquilo que tem valor eterno. Os bens não devem ter um grande valor na minha vida. Aprenda a distinguir entre necessidade e desejo e aprenda a viver feliz com mais ou com menos. Esses são alguns princípios básicos. Agora, para terminar, eu queria dar uma coisa um pouco mais prática para você. Muito bem, como é que eu faço? Como é que eu vivo uma vida com liberdade financeira? Em primeiro lugar, liberdade financeira é correr à frente do dinheiro e não atrás. Liberdade financeira é ter antes de comprar. Liberdade financeira não vem porque eu tenho mais, vem porque eu sou o melhor gestor. Vem porque eu administro melhor. Então, liberdade financeira tem muito mais a ver com o seu coração do que com a sua carteira, do que com a sua bolsa. 3 atitudes, 3 coisas que eu acho que podem nos ajudar praticamente muito em termos de termos uma vida livre de finanças. A primeira coisa, temos que ter atitudes corretas, valores corretos, princípios bíblicos corretos. Então, o que é a Bíblia? Volte para aqueles princípios que nós falamos há pouco e comece a praticar na sua vida. Então, como é que eu vou colocar o reino de Deus em primeiro lugar? O que eu vou fazer? O que eu estou a gastar o dinheiro que é meu desejo? Enfim, coloque isso na prática. Princípios. Em segundo lugar, planeamento. O que eu ganho e como é que eu pretendo gastar? Isso significa fazer um orçamento. Fazer um orçamento dos gastos da sua casa. E daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre como é que você pode fazer isso. Então, em primeiro, você tem que ter os princípios. O que eu acho? Como é que é essa questão de finanças? Os seus valores. Depois, você vai planear. Então, nesse mês, você vai planear o mês seguinte. Quanto que entra e como é que eu vou gastar. Então, isso é muito importante. E, em terceiro lugar, a prática. Depois que você planeou, depois que você disse, é assim que eu creio que Deus quer que eu gaste o meu dinheiro no mês que vem, vem a prática. Durante aquele mês, você vai cumprir o que você, em oração, com a sua esposa, planeou. Porque muitas vezes eu planeio, eu coloco no papel, o papel aceita tudo. A questão é, eu preciso praticar aquilo que está no papel. Então eu preciso viver. Surge, estou a andar pela cidade e daqui a pouco, numa calamidade ou numa loja, eu vejo uma peça de roupa que eu sempre sonhei, mas não está no orçamento daquele mês. E aí? Domínio próprio, autodisciplina. Isso serve para o homem, para a esposa, para qualquer outra pessoa da família. Ou então vem uma pessoa, um parente e tudo mais, fala assim, me empresta um dinheiro que eu estou a precisar disso. O que vocês, orando a Deus, pensando, o que vocês decidiram? Eu não estou a falar de emergências, isso pode acontecer, mas
nós temos que ter princípios sobre finanças, quais são as nossas prioridades, nós temos que fazer esse orçamento e nós temos depois que viver, praticar esse orçamento, ok? Então esses são os 3 princípios para uma liberdade financeira. Dá uma olhada agora no orçamento. Orçamento é uma coisa muito simples, não precisa complicar muito o que é isso. Pega uma folha e coloca primeiro naquela folha o que o marido e a esposa vão ganhar. Pega uma noite, no mês anterior, chama a sua esposa e vocês dois, primeiro vocês vão orar. Senhor, nos ajude a usar bem o dinheiro que o Senhor nos dá. Dinheiro dos dois, atenção, todo o dinheiro dos dois. Ninguém fica escondendo, ninguém fica dizendo que tem xixi, mas tem xixi e um pouco mais. Às vezes não é tão certo. Então pega a média de quanto você acha que você vai ganhar naquele mês. É isso que vamos ganhar. Tá bom? 100. É 100. 100, não importa o quê. 100 ou 10, seja o número que for. Então vamos ganhar isso aqui. Aí coloca lá. E aí vocês dois juntos, vão decidir como é que vocês vão gastar. Faz uma lista, porque vocês têm gastos que são de todo mês. Começa com os gastos mensais iguais. Então, oferta ao Senhor, depois se você paga aluguel, se você depois gastos fixos, água, se paga luz ou não, rancho, depois escola, roupa. No fim da lista, vocês vão colocar os gastos não fixos. Compras. Às vezes vocês querem, vamos construir mais um quarto aqui na nossa casinha, ou vamos comprar um talhão, então vamos economizar. Então, quando um casal faz isso junto, em oração, para o próximo mês, vai ser muito mais fácil, não vai ter atrito, porque a área para ter briga é dinheiro. Quando vocês fazem isso, ninguém está a esconder nada de ninguém. E vocês vão cumprir, viver juntos como se fosse que tem que ser, não tem desconfiança, e aí não tem, eu não sabia, eu usei aqui esse dinheiro para aquilo, mas não estava, não foi o que nós combinamos lá atrás. Então, faça isso que vai ajudar muito, muito. É uma folha de caderno, pega um caderno simples desse, cada mês uma folha, e vai te ajudar muito a viver uma vida em harmonia. Então, estabeleça as suas prioridades em oração, ajunte a sua esposa. Você vai gastar 30 minutos, 20 minutos e vai ser muito importante. E vocês vão ser um só nessa área. Não permita que essa área tão sensível seja fonte de briga, mas permita que essa área tão sensível seja fonte de unidade na sua família. Vamos para as perguntas. Primeira pergunta. Que atitude errada das 4 ou 3 mencionadas lá em cima você tem em relação ao dinheiro? Qual dessas 3 você tem? Segunda pergunta. Dos 6 princípios bíblicos para finanças, qual é o mais difícil para você? Por que é o mais difícil? E por fim, o que cada um de vocês podem fazer para ganhar a liberdade financeira em sua família? Como é que vocês podem sair daqui e como casal, falar, nós vamos então fazer isso, passos práticos, ação que vocês poderão fazer, ok? Que finanças possam ser uma bênção na vida de vocês e não um problema. Deus abençoe.